Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde à nossa delegação homóloga na Ucrânia. Muito boa tarde a todos. Nós vamos iniciar esta sessão de abertura. Dar nota que nesta sessão de abertura irei dar a palavra primeiramente ao encarregado de negócios da Ucrânia, em Portugal. Irei dar a palavra ao Sr. Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Ucrânia, que está connosco, e ao Sr. Presidente do Grupo de Amizade da Ucrânia-Portugal, e depois farei uma intervenção inicial e começaremos então a nossa discussão. Sem mais demoras, um cumprimento, um agradecimento pela vossa disponibilidade e pela participação de todos nesta reunião de extrema importância para o atual momento em que vivemos e para o interesse económico e social dos nossos países e do mundo. Por isso, dou a palavra primeiramente ao Sr. Encarregado de Negócios da Ucrânia em Portugal, o Sr. Vladimir Kozlov, a quem cumprimento, agradeço a disponibilidade e a participação na reunião preparatória e em estar hoje aqui conosco e numa pequena intervenção de 2 minutos, tem a palavra. Excelentíssimas senhoras presidentes de comissões permanentes da Assembleia da República e da Verkhovna Rada, excelentíssimos senhoras presidentes dos grupos de amizade de 2 parlamentos, excelentíssimos senhores deputados da Assembleia da República e da Verkhovna Rada. A invasão em grande escala na Ucrânia pela Rússia, que se estende há mais ano, causou não só perdas das vidas ucranianas, mas também declínio significativo na economia ucraniana. Portanto, o heroico povo ucraniano defende a liberdade e os valores europeus contra agressores russos, não apenas no campo de batalha, mas também no campo econômico. Esta videoconferência é muito importante porque tem a fim de estabelecer o potencial de exportação de produtos agrícolas da Ucrânia e apoiar a segurança alimentar mundial, expandir a cooperação nas cadeias logísticas e fortalecer o apoio à Ucrânia no Parlamento português. De acordo com os resultados de 2021, a participação do complexo agroindustrial da Ucrânia foi de 10,6% do produto interno bruto. As exportações ucranianas para Portugal incluem tradicionalmente produtos agrícolas, 82% do total. Neste contexto, estamos interessados sobre intensificar a cooperação nesta área. A Embaixada está pronta para facilitar a implementação dos resultados desta videoconferência. Agradecemos ao Governo de Portugal e ao Parlamento português pelo apoio político à Ucrânia, pela ajuda nas esferas humanitária, militar e financeira e por acreditar na nossa vitória. Aguardamos em breve a visita da delegação parlamentar de Portugal à Ucrânia, chefiado pelo Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva. Aproveitando esta oportunidade, gostaria de agradecer ao Grupo de Amizade Portugal-Ucrânia e ao seu Presidente, Diogo Leão, pela cooperação frutífera. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Encarregado de Negócio, Vladimir Kozlov. Dou então agora a palavra, e quem agradeço a participação e a colaboração que teve na realização desta reunião bilateral, o Sr. Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Ucrânia, o Sr. Deputado Diogo Leão, que em cumprimento e saúde e agradeço a participação mais uma vez. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também particular para o Sr. Presidente, para todos os deputados e deputadas da Comissão de Agricultura e Pescas do Parlamento Português. Um cumprimento muito particular também para o Presidente da Comissão de Política Agrária da Verkhovna Rada, o Sr. Alexander Haidu. Um cumprimento também especial para o meu homólogo e amigo Igor Vasiliev, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal e, obviamente, também uma saudação especial para o Sr. Encarregado de Negócios, Vladimir Kozlov, e para todos os diplomatas que também têm representado a Ucrânia no nosso país. Toda a guerra, todo o fenómeno de destruição que nós temos assistido na Ucrânia, sendo eles vítimas do sanguinário esforço da Federação Russa,
em atingir nos seus mais basilares princípios aqueles que são os ideais da soberania e da democracia ucraniana, da sua integridade territorial, e que causa, enfim, todo um conjunto de circunstâncias e problemas que nós conhecemos bem, também causa outro nível de destruição que é particularmente importante para esta reunião, nomeadamente a destruição dos campos cerealíferos, dos campos agrícolas e da capacidade da Ucrânia continuar a produzir aquilo que produzia antes da guerra. E é nesse sentido, num sentido suprapartidário, que eu gostava de pedir, nomeadamente aos deputados portugueses, aos meus colegas do Parlamento Português, de todas as forças políticas, que possam fazer tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for preciso para auxiliar os pedidos bilaterais da Comissão Agrária, da Comissão Agrícola ucraniana em relação a Portugal. Porque é fundamental, Sr. Presidente, esta parceria, é fundamental esta solidariedade, é fundamental este apoio. Slava Ucrânia, viva Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado, agradeço as suas palavras. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal, ou seja, a delegação homóloga, que é o Sr. Deputado Igor Vasilev. Tem a palavra, Sr. Deputado. Boa tarde, caros colegas. Estou muito feliz por ver-vos hoje e quero cumprimentar-vos. Cumprimento os meus colegas da Assembleia e os colegas do Grupo Parlamentar Amizade Portugal e Ucrânia, o nosso grande amigo Diogo Leão, o grande amigo da Ucrânia. Agradecemos muito pelo vosso trabalho conjunto, pela vossa colaboração e pelo vosso apoio, que é muito importante para o nosso país. Nós percebemos muito bem que temos agora outro exercício, outro desafio pela frente para o nosso país, até que enfim nós conseguimos obter uma vitória na primeira parte desta invasão pela parte russa e como é claro nós continuamos à espera que haja uma contínua colaboração e ajuda da vossa parte, nomeadamente no total da União Europeia, a ajuda contínua da parte da União Europeia, a ajuda económica, a ajuda moral, a ajuda aos nossos deslocados temporários que encontram-se temporariamente em Portugal. Nós estamos a contar com que a nossa colaboração ela continue e ajude-nos a nós. Ela ajude não só a nós, mas também que seja benéfica igualmente para Portugal, nomeadamente no aspecto agrícola, e por isso mesmo estamos aqui com os colegas hoje para discutir como poderemos fazer isso e resolver também as várias questões que poderão aparecer, seja na área económica, na área comercial, e por isso mesmo queremos trabalhar e falar, discutirmos estes aspectos todos para compreendermos que as nossas ligações económicas, elas têm um futuro, exatamente a parte agrícola, e quero fazer com que os nossos comitês, eles ao trabalharem em conjunto, consigam obter resultados muito frutíferos. De modo a que a Ucrânia e Portugal também consigamos trabalhar no futuro, não só nestes tempos difíceis, mas no futuro também. E quero agradecer novamente a colega Diogo Leão pelo seu grande apoio, pelo apoio à Ucrânia nestes tempos difíceis. Viva Portugal! Muito obrigado.
Farei então agora a intervenção inicial e depois passarei a palavra aos nossos colegas da Ucrânia, que também é o Sr. Presidente da Comissão Política Agrária e Fundiária, que fará a gestão das intervenções por parte dos deputados ucranianos. Começo por agradecer, em nome da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, a disponibilidade dos nossos convidados para a realização desta reunião bilateral e por saudar, na qualidade de parlamentar, a resiliência e o sentido de causa pública bem patentes na manutenção da atividade Verkhovna Rada ao longo deste último ano. A Europa atravessa hoje uma verdadeira guerra em consequência da agressão russa contra a Ucrânia. As consequências estão à vista. A maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A quebra das cadeias de distribuição de produtos alimentares e outros fatores de produção. E, sobretudo, o flagelo transmitido em direto de um povo livre, soberano, inspirador e que não se rende. No que concerne ao setor agrícola e agroalimentar, os efeitos não se fizeram esperar. O aumento da procura e a supressão da oferta originaram, desde o início do conflito, uma escalada nos preços dos fatores de produção e, a última análise, no preço dos alimentos no consumidor. Embora os dados recentes demonstrem nesta fase um ligeiro abrandamento da inflação, o que é facto é que os preços dos bens alimentares continuam a subir um pouco por toda a Europa. A Ucrânia é uma potência mundial na produção de diversos produtos alimentares, com destaque para os cereais. O sucesso da sua produção agrícola é fulcral para o reforço da segurança alimentar global e, em particular, para a agricultura europeia. Assim, preocupa-nos saber, desde logo, como têm corrido as colheitas ao longo deste período e em que medida a guerra tem comprometido a atividade agrícola, designadamente ao nível da infraestrutura e dos fatores de produção. Por fim, era isso que eu estava a dizer. Por fim, gostaríamos de saber de que forma pode Portugal, e em particular o Parlamento Português, colaborar com os nossos homólogos ucranianos para o reforço da segurança alimentar europeia. Muito obrigado. Passava então agora a palavra para uma saudação inicial ao Sr. Presidente da Comissão Política Agrária e Fundiária Verkhovna Rada, Oleneska Yadu, que fará depois a gestão da ronda das intervenções iniciais dos membros do Parlamento. Tem a palavra. Muito obrigada, colegas. Cumprimento todos que estão agora neste encontro. Quero apresentar os meus colegas, os deputados da Ucrânia, que hoje estarão neste encontro. É o Sr. Ivan, secretário do Comitê de Agrícola. É a Sra. Nikitina Marina, outra secretária do Comitê dos Transportes e também do setor agrícola da Ucrânia. A Sra. Margarida, que também é secretária do Comitê Agrícola do Partido Seres do Povo. E também o outro colega que também é do Comitê das Questões Agrícolas. E também outro colega da fração política Batkivshina,
que, pronto, infelizmente estes colegas eles não puderam estar aqui presentes, porque encontram-se agora em ajuda, a distribuir ajuda humanitária para os nossos defensores. Portanto, vamos começar desta forma. Eu como presidente do Comitê de Agrícola, quero agradecer imenso Portugal, por Portugal estar a ajudar a Ucrânia. E especialmente agradeço pelo apoio à Ucrânia, exatamente na questão europeia, por apoiarem a Ucrânia como futuro membro da União Europeia e todas as questões que vocês têm apoiado relacionadas com a Ucrânia. E estamos satisfeitos por ver que Portugal apoia-nos neste nosso caminho para a União Europeia. Nestes tempos difíceis, é muito importante para nós percebermos que nós somos aceitos e que Portugal está aqui para nós e acreditamos que só com a ajuda de todos, e nomeadamente também de Portugal, vamos conseguir alcançar a nossa vitória. E agradecemos também por apoiarem o nosso presidente Zelensky, por apoiarem o acordo dos cereais e todas as outras questões que tocam aos nossos camponeses ucranianos, aos nossos agricultores. Queremos assinalar que o nosso setor agrícola trabalha-se de forma incansável nestes tempos difíceis em que os nossos camponeses têm de lidar com o terror russo, em que a nossa infraestrutura foi totalmente destruída, nomeadamente também o setor agrícola pela agressão russa, e apesar da nossa economia não estar agora nos seus melhores tempos, nós estamos a querer continuar a lutar contra isso e estamos a alcançar alguns resultados, apesar de tudo, sendo que agora parte dos nossos campos estarem sob ocupação e 50 mil toneladas dos nossos cereais terem sido roubados pela Rússia, nós mesmo assim estamos a continuar a trabalhar para conseguirmos exportar aquilo que nos resta, apesar do terror russo. Estamos a fazer isso não só pela nossa própria segurança, mas pela segurança alimentar de todo o mundo. E por isso mesmo queremos o vosso apoio para que nos ajudem para que nós continuemos a exportar. É muito importante o vosso apoio para que a Ucrânia continue neste trabalho e é preciso que Portugal apoie a Ucrânia para que nós tenhamos o acesso aos corredores marítimos para que possamos exportar os nossos cereais. Em 2023 continua a ser bastante importante esta questão de termos o corredor marítimo, termos o acesso a este corredor para que nós possamos exportar. Agora vou dar a palavra ao nosso colega, o Sr. Chekivsky Ivan. Boa tarde, caros colegas. Estou muito feliz por estar neste encontro muito importante para nós. Queria dizer, logo primeiro, que eu apoio completamente de acordo com o nosso presidente do Comitê Agrícola e vou ainda dizer da minha parte e da parte dos todos os camponeses, todos os agricultores ucranianos. Nós agradecemos a vossa solidariedade e o apoio nesta guerra, pelo vosso apoio, pela vossa ajuda militar e económica e também aquilo que é muito importante para nós, a vossa ajuda financeira, que é muitíssimo importante nestes tempos tão difíceis. Se falarmos só do setor agrícola, o Sr. Alexander, ele assinalou tudo muito bem.
mas acho que vou assinalar exatamente o mais importante, o que mais importa neste momento, ou seja, as questões mais problemáticas no setor agrário. Porque apesar de estarmos agora a negociar a questão sobre o corredor para a exportação dos cereais ser importante, nós precisamos de garantias absolutas, porque nós temos de exportar os nossos produtos para os vários países, e especialmente para aqueles países que sofrem de problemas alimentares, que necessitam obrigatoriamente dos nossos produtos, dos nossos cereais. Agradeço assim a todos que estão-se a juntar neste apoio para nós. Outra questão que é muito importante são os territórios que hoje encontram-se ocupados e aqueles que estão a ser desocupados, nomeadamente, mas que encontram-se cheios de minas, e isso torna com que seja difícil nós trabalharmos nesses campos. E agora, com a chegada da primavera, é necessário máquinas específicas que permitam desminar esses campos, pois grandes áreas da Ucrânia que têm de ser trabalhadas, que têm de ser semeadas, estão a ser impossibilitadas de tal, exatamente por causa disso. Esses campos estão cheios de minas. E é por isso que nós estamos a apelar ao mundo inteiro com que nos ajude com estas máquinas específicas que permitam retirar as minas, retirar qualquer armamento que se encontre nessas áreas. Mais uma vez, quero agradecer-vos pelo vosso apoio à Ucrânia. Eu acredito que só em conjunto vamos conseguir vencer o nosso inimigo, e só assim é que a paz irá reinar no nosso país e irá permitir-nos desenvolver os nossos territórios. Também permitirá produzir-nos novos produtos tão necessários para todos, e irá permitir com que os outros países tenham acesso a esses produtos. Slava Ucrânia! Agora vou dar a palavra ao Sr. Nikitin, é o presidente do Comitê de Adaptação às Políticas Europeias da Ucrânia. Com um cumprimento a todos os meus colegas portugueses, quero dizer a todos que o nosso comitê está a trabalhar em todas as imposições que foram dispostas pela União Europeia para que nós possamos, no futuro, inserir-nos sem problemas na União Europeia. Nós estamos ativamente a trabalhar e agradecemos mais uma vez pelo vosso apoio neste nosso caminho para a União Europeia. Mas vou falar agora na ajuda humanitária que recebemos pela parte de Portugal, das autoridades locais portuguesas, e também todo o governo português que nos está a ajudar. Eu agradeço a todos por parte da população ucraniana. Neste último ano de guerra da Rússia contra a Ucrânia, começando desde março, de Portugal recebemos quase 2 toneladas de ajuda humanitária, nomeadamente ajuda médica. Esta ajuda foi-nos dada não só por parte das autoridades locais, mas também de empresários portugueses, a população portuguesa local. E queremos também agradecer as várias companhias que enviaram-nos 130 paletes de ajuda humanitária, ajuda técnica.
Ajuda essa que é de quase 51 milhões de euros. Agradecemos também à Câmara Municipal de Cascais, que igualmente enviou-nos imensa ajuda humanitária. A ajuda humanitária que veio para Bucha e para Irpin. Agradecemos também as câmaras municipais de Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, câmaras que criaram uma plataforma em conjunto, Somos Todos Ucrânia, e por toda a ajuda humanitária que foi prestada. Em maio de 22, o Ministério da Saúde mandou-nos também vários equipamentos técnicos para nós, que nos permitisse ajudar as nossas pessoas nos tratamentos de cancro, nomeadamente. Agradecemos também a ajuda financeira que Portugal deu numa conferência em Varsóvia. Agradecemos também a companhia Sonai por ter enviado mais custos financeiros para a ajuda da Ucrânia, que foram custos estes que foram enviados para a Cruz Vermelha. Agradecemos também os Correios portugueses que emitiram o selo postal, cujo dinheiro foi também remetido para a ajuda da Ucrânia. E por todo o apoio financeiro que foi enviado para o Centro Borodianka, para prestar apoio psicológico às pessoas locais. Pedimos assim ao povo português, ao governo português e também aos colegas portugueses que continuem a prestar apoio à nossa população que sofre com esta guerra, que continua a sofrer, pois neste momento todo o leste da Ucrânia encontra a sofrer diariamente com bombardeamentos contínuos. Agradecemos assim a todos vós e esperemos que a nossa colaboração permaneça no futuro. Obrigada, Sra. Marina. Vou dar agora a palavra ao Presidente do Comitê da Infraestrutura. Obrigada a todos. Cumprimento todos os meus colegas. Mais uma vez, agradeço a todos os portugueses e aos colegas ucranianos, aos colegas portugueses por ajudarem-nos, pois desde 24 de fevereiro Portugal tem sido muito prestável e neste último ano deu mais de 60 mil de certificados de proteção temporária. Estão a ajudar-nos as nossas pessoas temporariamente deslocadas em todos os aspectos, na sua inserção na sociedade portuguesa, todas as crianças que estão a ser ajudadas, que encontram-se agora a estudar nas escolas. Agradecemos mais uma vez a Câmara Municipal de Cascais, a Câmara de Cascais que decidiu tornar-se a irmã gêmea das nossas cidades que sofreram tanto, Irpin e Bucha. Nós próprios já ouvimos que Portugal encontra-se totalmente apoiante e a ajudar-nos na reconstrução de várias escolas que sofreram com a agressão.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal também já esteve em Jitomer, já esteve aqui na Ucrânia e viu como é que nós estamos, a usar todo o dinheiro que é-nos prestado, como nós estamos a reconstruir as escolas que sofreram. Como nós estamos a construir as nossas escolas, onde nós vamos poder receber as crianças que encontraram-se sob ocupação, que encontraram-se limitadas na sua aprendizagem e que finalmente vão poder voltar a estas escolas reconstruídas com o apoio de Portugal. Convido agora o Sr. Mykola Kucher, secretário do Comitê da Política Agrária. Caros colegas, em primeiro lugar, quero agradecer aos nossos colegas portugueses por todo o apoio que vocês hoje dão-nos na ajuda para nos ajudar a combater o nosso inimigo. A vossa ajuda está a permitir-nos salvar vidas, a salvar vidas à população civil, aos nossos militares. Agradeço imenso. Quero dizer, como membro do Comitê Agrário, a União Europeia tornou-se o nosso principal aliado e nós vimos agora Portugal como um parceiro que tem imensa perspectiva, esta nossa colaboração. E a nossa colaboração em conjunta irá permitir-nos trabalhar com outros países da América do Sul, com a África, países com os quais Portugal tem já uma história de alianças. Nestes últimos anos, a nossa colaboração com a União Europeia permitiu crescer-nos bastante e permitiu também com que os nossos laços económicos com Portugal aumentassem e crescessem. Bichmans. Em resultado desta colaboração, a nossa colaboração tem sido muito frutífera, mas devido à guerra nós não conseguimos realizar tudo aquilo que nós tínhamos planeado, mas esperamos que isto altere quando a guerra acabar e deste modo nós queremos com que vocês nos ajudem para que nós consigamos continuar com a exportação dos nossos produtos que entram no top do mundo. Nós somos os principais exportadores de óleo de girassol, dos mais variados cereais, e por isso mesmo nós contamos com o vosso apoio para que nós consigamos no futuro trabalhar e com que vocês nos ajudem a encontrar novos parceiros para que nós consigamos trabalhar com eles. Deste modo também queremos que vocês nos ajudem, como já os meus colegas disseram, com as várias máquinas que nos permitam trabalhar nos nossos campos. Agora com esta guerra tem sido difícil trabalhar nesses campos, portanto só com a ajuda de Portugal nós vamos conseguir vencer e exportar tudo o que temos para exportar. Slava Ucrânia. Agradecemos pela todas estas apresentações. Nós terminamos nossa parte e eu queria dar a palavra para meu colega, agora, colegas, vou agora presidente do comitê. Vou passar agora do comitê da Assembleia. Muito obrigado pelas intervenções. Vamos então iniciar agora
a ronda de intervenções dos grupos parlamentares presentes na nossa Comissão de Agricultura e Pescas. E temos 4 representantes dos diversos grupos parlamentares. Iria dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, lembrando que tem até 3 minutos para fazer a sua intervenção. E dou a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, que pertence ao grupo parlamentar do PS, partido que suporta o Governo. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura de Portugal, assim como cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Política Agrária e Fundiária de Verkhovna Rada da Ucrânia. Cumprimento igualmente os Srs. Presidentes das Comissões dos Países de Amizade Portugal-Ucrânia e Ucrânia-Portugal, assim como cumprimento o Sr. Encarregado de Negócios, e assim como os meus colegas, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Excelentíssimos membros da Comissão Política Agrária e Fundiária de Verkhovna Rada da Ucrânia, é uma honra recebê-los nesta reunião bilateral e abordar questões relacionadas com a agricultura e com o uso da terra. Como sabemos, a agricultura é um setor crucial na economia dos nossos países e, portanto, é fundamental garantir que as nossas políticas agrárias sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo. É com grande preocupação que observamos a situação atual do vosso país, especialmente com a guerra que a Ucrânia vive dentro da invasão pela Rússia. Gostaria de expressar a nossa solidariedade, no nome do Partido Socialista, e apoio ao povo ucraniano nestes tempos difíceis e dizer-vos que o Ocidente, hoje mais do que nunca, começa na Ucrânia. Além disso, é importante destacar a vontade da Ucrânia de aderir à União Europeia, o que pode trazer muitos benefícios para o desenvolvimento do setor agrícola. Estamos cientes das dificuldades enfrentadas pela Ucrânia em relação à exportação de bens agrícolas, que são cruciais para a economia do país e para a segurança alimentar de muitas populações em todo o mundo. Neste sentido, é importante que a União Europeia e outros parceiros internacionais continuem a apoiar a Ucrânia em seus esforços para superar estes desafios e fortalecer o setor agrícola e agroindustrial. Também é importante lembrar que a situação atual na Ucrânia pode afetar significativamente a produção agrícola e a segurança alimentar em outras regiões, como, por exemplo, na África. Estamos cientes dos riscos e das preocupações envolvidos nesta questão e estamos dispostos a trabalhar em conjunto com a Ucrânia para enfrentá-los de maneira efetiva. Em resumo, gostaria de reiterar o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em apoiar a Ucrânia nestes tempos difíceis e trabalhar em conjunto para desenvolver políticas agrárias e fundiárias sustentáveis, justas e inclusivas, que possam contribuir para a construção de um país mais próspero e equitativo para as nossas comunidades rurais e para todo o nosso planeta. Muito obrigada pela atenção e espero que uma discussão produtiva nesta reunião bilateral e nas futuras reuniões que possam vir a existir. Slavia Ucrânia, viva Portugal! Obrigado, senhora deputada. Dou então agora a palavra ao senhor deputado João Moura, do grupo parlamentar do PSD, que é o principal partido da oposição. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, senhor Presidente. Começava por cumprimentar o senhor Presidente da Comissão de Política Agrária do Parlamento Ucraniano, cumprimentava o senhor Encarregado de Negócios, os demais colegas ucranianos e colegas portugueses, e eu aproveitava para, nesta saudação, dizer que tenho, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, comigo os deputados João Marques, Carlos Cação, Emília Cerqueira, Paulo Ramalho, Francisco Pimentel e Sónia Ramos. Estão aqui em sede de Comissão de Agricultura e Pescas e, nestas breves palavras, gostava de me dirigir a vós no sentido de lhes dizer que o Partido Social Democrata, como foi dito, o principal partido da oposição em Portugal neste momento, é um partido solidário com a causa ucraniana e é um partido que condena veementemente aquilo que aconteceu
naquilo que todos nós pensávamos que era impossível acontecer na Europa, que era a invasão de um país a outro país democrata e que violasse todos os princípios de democracia e de liberdade dos seus cidadãos. E, portanto, a primeira palavra é de solidariedade, dizer-vos que admiramos muito a capacidade de resiliência e de resistência que têm manifestado e que podemos assistir na comunicação social, a todas as atrocidades que vos têm feito, e esperamos que esta guerra acabe o mais rápido que seja possível. E digo com a forte expectativa de que a Ucrânia possa rapidamente encetar as negociações para a adesão à União Europeia. E, neste sentido, possa conosco, num futuro mais breve que possa ser possível, negociar os novos pacotes da política agrícola comum. Isto porque a Ucrânia, como foi dito aqui pelo senhor encarregado de negócios, tem uma expressão significativa naquilo que são as importações portuguesas para o nosso setor agrícola. Não só ao nível dos cereais, como principalmente ao nível dos minerais para os fertilizantes e adubos da nossa agricultura. E quero convosco dizer-vos nesta oportunidade que sentimos aquilo que foi a guerra na Ucrânia diretamente nos nossos produtos alimentares, na nossa agricultura, isto para que tenham uma noção da influência direta daquilo que a guerra provocou também na nossa economia local. Quero-vos dizer que teremos todo o gosto, todo o prazer, num futuro muito próximo, poder convosco negociar um equilíbrio da nossa balança comercial, a nossa troca de produtos, e dizer-vos que Portugal, aproveitando esta oportunidade para, numa lógica de alento e de perspectiva de futuro, dizer-vos que os cereais, a vossa forma muito interessante de produção de cereais, poderá ser um ensinamento e um incentivo para que Portugal possa aprender muito convosco na arte de produção cerealífera. Queria dizer-vos que Portugal tem, mesmo para concluir, uma forte produção de vinhos, de azeites, de frutas, mas essencialmente, e queria deixar este contributo forte, que é Portugal é muito forte na produção de conservas, na indústria conserveja. E fica aqui um repto ao Ministério da Agricultura para que possa colaborar de forma muito direta no envio de produtos portugueses neste conflito, neste cenário de guerra que a Ucrânia ainda está envolvida, para além de enviarmos armas e medicamentos, possamos enviar alimentos que somos de facto muito fortes a produzir, que é a nossa indústria conserveira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Encarregado de Negócios da Ucrânia em Portugal, Srs. Presidentes dos Grupos de Parlamentares de Amizade, Sr. Presidente da Comissão de Política Agrária e Fundiária e restantes membros da delegação, Srs. Deputados. Meus senhores, desde o primeiro dia do conflito que estamos ao lado da Ucrânia e do seu povo, deixem-me dizer-vos que para nós são uma verdadeira lição de amor à pátria, de coragem de um povo e de resiliência identitária. Por isso, o nosso partido, além de estar ao lado da Ucrânia, condena também veementemente a força beligerante e invasora atacante. Não por qualquer interesse cerealífero ou comercial, mas porque é o certo a ser feito quanto a todo o entendimento do direito internacional, à soberania das nações e dos seus povos, bem como o direito pela integridade territorial dos países. Por isso mesmo, já depois de amanhã, levamos à reunião plenária neste Parlamento o nosso projeto de resolução número 303/15, que recomenda ao Governo que reconheça a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo internacional. A Federação Russa insiste na ilegal e brutal invasão do território ucraniano. Desde o início da invasão, as forças russas e os seus grupos paramilitares controlados por Moscovo têm deixado um rastro de destruição e de barbárie que violam de forma evidente e absoluta as Convenções de Genebra e os protocolos adicionais
que são a essência do chamado direito internacional humanitário. Bombardeiam indiscriminadamente campos agrícolas, explorações agrícolas e pecuárias, vilas, cidades. Levam a cabo detenções arbitrárias, execuções sumárias, limpezas étnicas, violência sexual, sequestros, deportações forçadas de crianças e a utilização de armas termobáricas. Os meios bélicos utilizados pelos russos são também desrespeitantes dos tratados, tendo usado mais de 210 tipos de armas proibidas. Mas se tudo isto não fosse já de si intolerável, a Federação Russa passou a utilizar também a energia e a produção de alimentos como armas e instrumentos de chantagem, limitando estes fatores e praticando uma política de autêntico terrorismo alimentar e terrorismo energético. Isto lembra-nos o pior da nossa memória do século XX e os crimes hediondos do comunismo e do nazismo do século XX, como o Holodomor. Desde abril de 2020, o presidente Volodymyr Zelensky solicitou que internacionalmente fosse incluída a Rússia numa lista de Estados que patrocinam o terrorismo. O Conselho da Europa e vários Estados-membros desta organização adotaram essas deliberações, como o Parlamento da Lituânia, da Letónia, da Estónia. A própria Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa adotou a resolução número 2463, que instigava os Estados-membros e do Conselho da Europa a adotarem tais resoluções. Também a Polónia adotou esta resolução. Por isso, depois de amanhã, o meu partido propõe no Parlamento português que a Rússia seja reconhecida como Estado patrocinador do terrorismo internacional e reconheça também organizações terroristas denominadas como Grupo Wagner, Regimento Kadyrovich, a Milícia Popular do Donbass, Popular de Luhansk e a milícia conhecida por Forças Armadas Unidas da Nova Rússia. Portugal está com a Ucrânia, glória à Ucrânia e aos seus heróis. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os participantes nesta reunião, mas permitem-me que saúde particularmente os participantes ucranianos nesta reunião, na pessoa do Sr. Alexander Haidu, Presidente da Comissão de Política Agrária e Fundiária do Verkhovna Rada, o Sr. Igor Vasiliev, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Ucrânia-Portugal, e o Sr. Volodymyr Kozlov, Encarregado de Negócios da Ucrânia em Portugal. Quero assegurar-vos, em nome da Iniciativa Liberal, toda a solidariedade com a vossa luta, todo o nosso apoio a esta luta contra a invasão e contra o tirano Putin. A vossa luta é a nossa luta, a vossa coragem é um exemplo de amor à liberdade que, enquanto liberal, não podia deixar de dizer que me enche de alegria e de esperança. Agora, mais do que este apoio, e o apoio que já foi dado, moral e material, eu queria perguntar o que é que, neste momento, mais vos poderia ajudar no contexto da Comissão de Política Agrária e Fundiária que hoje aqui nos ocupa. Porque, para além da liberalização do comércio entre a União Europeia e a Ucrânia, que, embora temporária, se espera que dure o tempo suficiente para vos ajudar nesta vossa situação difícil. E para além, obviamente, do apoio inequívoco à adesão da Ucrânia à União Europeia, eu gostava de perguntar concretamente qual é, neste momento, o ponto de situação da renegociação da iniciativa Mar Negro relativa à passagem segura de cereais até ao Bósforo, porque, estando prevista a renovação ainda durante esta semana, há notícias de alguns obstáculos colocados pelas autoridades russas. E depois, concretamente, perguntar-vos que necessidades têm a nível de toda a cadeia de abastecimento agrária ucraniana, a nível da produção agrícola, o que precisam, que equipamentos, falou-se aqui de equipamentos de desminagem, por exemplo, que outros equipamentos, que outros materiais, a nível da logística entre os locais de produção e o Mar Negro, de onde eles são expedidos para o exterior, o que precisam, o que está em falta, o que está destruído, o que precisa de ser reconstruído. A nível das instalações portuárias, como estamos na armazenagem, como estamos em termos de equipamento de movimentação e de estiva. E, por último, relativamente ao transporte marítimo, que dificuldades concretas têm existido desde a execução, o início da execução do Acordo Mar Negro.
e, portanto, o que é que Portugal pode fazer diretamente e o que é que Portugal pode fazer na União Europeia, em Bruxelas, em nome e em favor da Ucrânia. O melhor apoio que podemos dar é o apoio concreto, porque o apoio moral, esse está adquirido. Muito obrigado, Slava Ucrânia e viva Portugal. Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Agrária e Fundiária da Ucrânia para coordenar as respostas por parte dos parlamentares em relação às questões e às objeções e às formulações colocadas pelos nossos deputados e também para, naturalmente, fazer o encerramento por parte da Ucrânia. Tem a palavra. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigada, caros colegas, amigos portugueses. Estamos felizes que neste período tão complicado vocês estão prontos para nos ajudar. Em primeiro lugar, estão prontos para ajudar a resolvermos estes problemas que apareceram com a agressão total russa. Obrigada por estarem prontos e por ajudarem a resolver estes problemas de ligação, nomeadamente o caminho marítimo no Mar Negro para as exportações. Neste momento temos o tal Acordo dos Cereais, que agora a 18 de março ela irá chegar ao fim, mas que ainda vai continuar, vai se prolongar por mais 60 dias e é-nos importante para que tal seja revogado, para que nós tenhamos garantias e a possibilidade para exportarmos. É importante dizer que em 2021 nós tivemos o nosso recorde de exportação dos cereais e nós agora em 2022, devido à agressão russa, obviamente tal exportação diminuiu. Apesar de, mesmo assim, serem números bastante grandes. Mas exatamente por causa da impossibilidade de nós ativamente exportarmos, ativamente enviarmos os nossos produtos para os países, tem sido complicado fazer tal. E por isso parte dos nossos, e igualmente parte dos nossos armazéns foram também ocupados ou então mesmo destruídos, e por isso mesmo, e também parte dos nossos produtos foi roubada, tal como equipamento técnico foi também roubado, outra parte foi totalmente destruída, queimada. Por isso, e agora a situação está a melhorar um bocadinho, quando o corredor relativo ao Acordo dos Cereais começou a funcionar, nós conseguimos exportar uma parte daquilo que nós podemos, ou seja, 22 milhões de toneladas, mas neste mesmo período de tempo, antes da guerra, nós tínhamos exportado muito mais. Portanto, agora o principal problema, a principal questão neste momento é nós conseguirmos expandir o período em que o Acordo dos Cereais esteja em funcionamento e esteja a ser garantido. E nós agradecemos à União Europeia por ajudar-nos a exportar grande parte dos nossos cereais, também não só pelo mar, mas por terra. Nós, através dos comboios, nós conseguimos exportar 8 milhões de toneladas de cereais. E isto, por acaso, isto é um número bem maior do que aquilo que nós exportávamos através dos caminhos de ferro antes da guerra.
Portanto, nós, através dos países da União Europeia, nós até estamos a conseguir exportar alguma coisa. E começámos também a exportar muito mais para os países da União Europeia. Mas se houver um trabalho contínuo, se houver menos burocracias, se as taxas alfandegárias descerem, nós conseguiremos exportar ainda mais para que nós possamos incorporar-nos mais ainda na economia da União Europeia. Portanto, nós gostávamos de contar com a vossa colaboração nisto, para nós podermos chegar a vários acordos nesta direção. E é que só assim nós poderemos adaptar a nossa economia para os padrões da União Europeia. E nós também gostávamos de contar com a vossa ajuda para que vocês nos pudessem falar da vossa própria experiência, como é que vocês fizeram a adaptação para os padrões da União Europeia, para nós podermos aprender convosco, para nós conseguirmos também adaptar a nossa legislação dentro da área agrícola, comercial. Portanto, isso seria uma grande ajuda da vossa parte. Há também outros problemas que surgiram com a guerra, que é o armazenamento dos produtos dos cereais. E graças a alguns países, como o Canadá, como os Estados Unidos, eles deram-nos toda a ajuda para que nós conseguirmos armazenar aquilo que temos, aquilo que nos resta, para nós podermos... eles deram-nos o equipamento técnico necessário para tal, e só assim nós conseguimos assegurar a segurança dos nossos produtos para podermos exportar no futuro. Agradecemos também que a ajuda humanitária continue. Pois, devido aos problemas que já falámos, os nossos civis deparam-se com vários problemas que têm de ser resolvidos. Principalmente as pessoas que residem em áreas perto da linha da frente, ou pessoas de territórios desocupados, que encontram-se perante problemas humanitários. Portanto, se pudessem ajudar-nos nesta direção. Nós temos outras várias direções. Queríamos contar também com a vossa ajuda na colaboração para a exportação de produtos não só de cereais, mas também outros produtos, para que nos pudessem melhorar as várias parcerias com os países com os quais vocês já trabalham há muito, muito tempo. Nós vamos continuar a falar entre nós sobre o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos trabalhar de forma mais próxima com Portugal. Portanto, agradeço a todos vós e espero que o vosso apoio, desde o início da guerra e agora, que é muito importante para nós, que ele se mantenha. Esperamos que nos próximos tempos nós consigamos aproximar-nos mais. Obrigada.
Se não havendo mais intervenções por parte dos nossos homólogos, vamos então proceder ao encerramento e cumprindo aqui os nossos tempos de rigor desta reunião bilateral. Para concluir, diria que a Europa vive uma crise inflacionária para o qual tem contribuído decisivamente a injusta guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ao longo deste ano de guerra, assistimos a um aumento brutal do custo de vida, um pouco por todo o globo, ao ritmo da agressão russa. Esta é também uma agressão à economia global, já fragilizada pelo combate à pandemia, e em particular aos povos mais vulneráveis às consequências económicas, sociais e políticas da guerra. A fome é hoje uma ameaça mais presente no espaço europeu e no mundo. Estamos em face de uma crise de segurança alimentar global. É por isso que vemos com bons olhos os esforços encetados pelo nosso Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, na prorrogação da iniciativa dos cereais do Mar Negro, que já permitiu exportar 24 milhões de toneladas de cereais desde a sua assinatura. Mais de metade, estima-se, destinada a países em desenvolvimento. E é por isso que condenamos a posição do Kremlin de apenas pretender manter por mais 60 dias ao invés dos 120 dias propostos. A Comissão de Agricultura e Pescas reforça a solidariedade com a causa ucraniana, já expressa por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, e em particular o nosso compromisso com um desígnio de paz e de desenvolvimento dos povos. Subscrevemos, como aqui foi dito, inteiramente as palavras do Secretário-Geral da ONU, já proferidas no passado ano de 2022. A guerra é um absurdo no século XXI. Direi, na sequência desta reunião, onde os que quiseram participar tivemos a oportunidade de conhecer a realidade dos setores agrícola e agroalimentar ucranianos, iremos e procuraremos fortalecer o diálogo bilateral com os nossos congêneres da Verkhovna Rada, para que, no respeito pelas nossas competências, nos possamos construir como um agente ativo, como aqui foi sublinhado, e poder concretizar as intenções que aqui manifestamos. Estas e outras que possam vir a surgir. Nomeadamente, proponho que realizemos campanha de recolha de sementes para posterior envio para a Ucrânia. Por isso, resta-me, em meu nome pessoal e em nome de todos nós, agradecer ao Sr. Encarregado de Negócios da Ucrânia em Portugal, Sr. Vladimir Kozlov, ao Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade da Ucrânia em Portugal, Ior Vasilev, ao Sr. Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Ucrânia, Sr. Deputado Diogo Leão, e às senhoras e senhores deputados da Verkhovna Rada, na pessoa do seu Presidente, Olisnevda Yadu, que muito nos honraram com a sua participação nesta sessão. Contem conosco nesta caminhada que é vossa e a nossa, e diria Slava Ucrânia. E agora queria entregar uma pequena lembrança, simbolicamente, ao encarregado de negócios, que mostra o nosso respeito e reconhecimento por o trabalho que aqui poderá ser feito. Slava Ucrânia.
Slava Ucrânia e viva Portugal. Agradecemos por podermos colaborar no futuro entre os nossos comitês. Muito bem. Para vós, que estão longe, mas estão connosco. Agora, mostrar os... Sim, claro. Muito obrigada. Muito obrigada por este encontro. Nós esperamos que poderemos colaborar em conjunto entre os nossos comitês e os nossos grupos de amizade, o Portugal-Ucrânia e Ucrânia-Portugal. A todas as senhoras e senhores funcionários e colaboradores, muito obrigado.